Uma mulher idosa ficou conhecida como a vovó estripadora depois de virar suspeita de dezenas de assassinatos nos anos 2000 na Rússia. Tamara Samsonova é uma mulher russa comum, daquelas que passaria assim completamente despercebida no meio da multidão. Uma mulher aposentada que vivia num prédio antigo de São Petersburgo e que alugava alguns quartos no seu apartamento para complementar a sua renda. Nada nela chamava atenção, até que pedaços de um corpo esquartejado começaram a ser encontrados em São Petersburgo e entenderam que ela tinha relação com o crime. Nesse episódio, então, eu vou te falar tudo sobre Tamara Samsonova. Eu vou te falar sobre a sua infância, a sua vida adulta, os seus crimes e como que ela foi pega. Além disso, é claro, eu vou te dar todo o contexto histórico da União Soviética e da atual Rússia para você entender onde que a nossa personagem principal estava inserida. Antes de pular para esse episódio, gente, eu só queria avisar que essa história, apesar dela ter sido muito noticiada, ela não tem muitos registros oficiais, o que faz com que existam várias versões dela. Mas não só isso, essa também é uma história que deixa várias pontas soltas e, enfim, eu fiz o meu compilado aqui para esse episódio, mas queria deixar esse adendo porque, realmente, dependendo da fonte que você for consultar, você pode encontrar aí algumas informações diferentes. E esse episódio aqui, gente, foi uma sugestão de ninguém mais, ninguém menos que uma ouvinte e amiga, a Letícia Epifânio. A Lê me procurou assim que ela se deparou com esse caso pelo Instagram e achou uma loucura, tal, a gente conversou um pouquinho sobre e eu decidi trazer aqui pro episódio. Então fica aqui o meu enorme beijo, o meu enorme agradecimento e a minha homenagem pra Letícia, minha enorme parceira de shows do A Day to Remember. Espero que você goste desse episódio, espero que eu consiga trazer aí o máximo possível de informações sobre. E eu não sei pra onde eu tava indo com essa frase, então vou parar com ela aqui. E só pra finalizar, se você curte Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição desse episódio tem várias formas de como você pode fazer isso e você vai receber alguma coisa em troca, né? Eu sigo revendo aí os planos de apoio, tenho conversado muito com os apoiadores no grupo do WhatsApp, inclusive os detetives viajantes falaram que eles adorariam acompanhar uma gravação minha, ou até mesmo, assim, fazer uma reunião online, já que a gente tem gente de todo mundo. Então, essa pode ser uma coisa que eu vou acabar inserindo aí. Deixa nos comentários se você tiver alguma sugestão e, por favor, considere apoiar a gente. Mas chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Tamara Mitrofanovna Samsonova nasceu provavelmente no dia 25 de abril de 1947, na cidade de Uzur, na então União Soviética. União Soviética essa que estava se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial. Só para te lembrar aqui, a União Soviética fazia parte do grupo que venceu a Segunda Guerra, mas isso não quer dizer que não tenha sofrido baques fortíssimos, tanto estruturais quanto humanos. Milhões de pessoas morreram, cidades foram destruídas e faltava de tudo, desde moradia até comida. Não à toa, nessa época, as chamadas comunalcas voltaram a ganhar força no país. Comunalcas nada mais eram do que apartamentos compartilhados por várias famílias não relacionadas. Cada uma dessas famílias tinha seu próprio quarto, assim, para dormir e tudo mais, mas as áreas comuns, como cozinha, banheiro e corredor, eram compartilhadas entre todos. Esse tipo de moradia surgiu, na verdade, décadas antes, na Revolução Russa de 1917, quando também rolou uma crise habitacional. Mas elas continuaram existindo ao longo de toda a União Soviética e elas voltaram, assim, a ser bastante usadas depois da Segunda Guerra. E só para finalizar o contexto histórico desse episódio aqui para vocês, quem governava a União Soviética pós-Segunda Guerra era um cara chamado Joseph Stalin. E durante o seu mandado, digamos que a União Soviética se viu sob um fortíssimo controle estatal. O Estado oferecia uma educação de qualidade, incentivava mulheres a estudar, a trabalhar, enfim, várias outras coisas, mas, em contrapartida, o Estado influenciava bastante aonde você ia morar, com o que você ia trabalhar e, mais importante, vigiava cada passinho da sua população. Isso porque, é claro, existiam regras. Regras essas que precisavam ser seguidas, senão as pessoas eram punidas. E é aí que entra outro elemento crucial para esse episódio aqui, as denúncias.
Na União Soviética de Stalin, os cidadãos eles eram incentivados a denunciar os seus vizinhos, colegas e até familiares que não seguissem as regras do país. E mais do que isso, os cidadãos eram punidos caso eles soubessem de algo e não denunciassem. Assim, aqui eu preciso te contar que essa prática das denúncias, ela era mais forte, assim, mais presente na sociedade nos anos 30 e 40. Então, quando a Tamara nasceu, digamos que ela já não tinha mais tanto peso. Só que o que ficava era o medo. O medo de ser denunciado ou o medo de se intrometer demais na vida de alguém e ter que denunciar aquela pessoa. Então, quando a Tamara nasce, conforme ela cresce, esse é o clima nesse sentido que ela vai vivendo. Então, o auê pós-guerra, o trauma coletivo que a guerra deixou e todo esse retrogosto, né, desse medo aí das denúncias e tudo mais, ditava exatamente o contexto ali em que a Tamara nasceu e cresceu. As pessoas então lutavam assim diariamente para conseguir se reerguer pós-guerra, ao mesmo tempo que elas aprendiam que elas não podiam se expor demais, elas também não podiam se intrometer demais, elas deviam meio que assim passar despercebidas e não observar tanto o mundo ao seu redor. Não se sabe muito sobre a infância da nossa personagem principal. Aliás, não se sabe nada sobre a infância dela, porque realmente não era comum ter registros biográficos de cidadãos soviéticos que não fizessem parte da elite política ou cultural. Mas eu preciso te contar que alguns lugares chegam a falar que ela tinha irmãos, que ela morava com o pai, enfim, só que realmente nada disso é confirmado. O que se sabe, assim, de fato, é que a Tamara, ela recebeu uma educação, assim, de qualidade desde muito nova e que quando ela se formou no ensino médio, ela se mudou para Moscou para seguir estudando. Em Moscou, ela passou a frequentar a Universidade Estatal de Linguística de Moscou, onde ela aprendeu diversas línguas, dentre elas inglês e alemão, e também fez um curso técnico na área de engenharia e ciências. E então, depois de se formar, ela se mudou para São Petersburgo, onde ela conheceu o seu futuro marido, o Alexei Samsonov. Não se sabe muito sobre ele, na verdade também não se sabe absolutamente nada sobre ele, olha que eu pesquisei bastante, mas porque ele também não era nenhuma figura política, nenhuma figura conhecida, ninguém da elite, aquelas coisas todas. A única coisa que se sabe, e mesmo assim não se sabe com certeza, é que o casal se casou. Não, isso daí é com certeza. Mas acham que eles se casaram quando a União Soviética ainda era a União Soviética, lá pelos anos 70 ou 80. E aí, depois disso, depois de casados, eles foram morar juntos, muito provavelmente num apartamento que ou era uma comunalca ou funcionava como uma comunalca. E, para além disso, o que se sabe é que eles nunca tiveram filhos. E realmente, assim, gente, fora isso tudo, não tem o que acrescentar sobre ele ou sobre a vida do casal em si. Realmente não se tem registros nem nada, o que leva a crer que eles eram um casal comum, que passavam, assim, bem despercebido, tanto dos vizinhos quanto, né, do Estado, das autoridades e... Bem de boa. E nisso a vida seguiu normalmente, assim, tranquilamente. A Tamara conseguiu um emprego no ramo de viagens, atuando ali no Grand Hotel Europe. Já o Alexei, ele seguiu trabalhando no que quer que ele trabalhasse, porque nem isso eu encontrei sobre ele, e assim, gente, a vida seguiu. Até que então, a gente chega nos anos 2000. Nos anos 2000, gente, o marido da Tamara, ele simplesmente desaparece. Uma versão da história que eu me deparei fala que a Tamara, ela chegou a reportar o desaparecimento do seu marido para a polícia e que a polícia não fez absolutamente nada a respeito. Uma outra versão que eu me deparei fala que os vizinhos, na verdade, suspeitaram do desaparecimento do marido da Tamara, que eles buscaram a polícia e, de novo, nada foi feito, mas eu também duvido um pouquinho dessa versão. O que é mais consenso, mas também não se tem a confirmação oficial, é que nos anos 2000, o Alexei, ele não sumiu. E sim, ele morreu. Por não ter registros, não se sabe do que ele morreu, quando que ele morreu, como que foi, aonde, sabe? Tipo, não se tem detalhes. Mas assim, nessa altura da história, o marido da Tamara, ele simplesmente sai de cena. E sim, gente, eu sei que tem muitas pontas soltas e muitos questionamentos, muitas perguntas sem respostas, mas acreditem, eu fiquei tão incomodada quanto vocês. Mas continuando a história aqui, gente, o marido da Tamara, então, realmente sai de cena. E assim, para além disso tudo, a Tamara, ela era uma mulher já aposentada nessa altura do campeonato. E ela, no caso, se aposentou muito cedo, muito jovem, com só 16 anos de trabalho. Então, a aposentadoria que a Tamara recebia era muito baixa. Assim, realmente fazia com que fosse muito difícil dela conseguir se sustentar. Então, sem o seu marido e sem uma aposentadoria, assim, boa o suficiente para que ela conseguisse sobreviver, ela teve que optar por uma outra forma de conseguir complementar a sua renda, que no caso era alugar quartos no seu apartamento.
Essa era uma prática bem comum, tá? Na agora Rússia. Já deixamos de ser União... Deixamos, eu adoro, né? Como se eu estivesse lá. Mas enfim, ou como se eu fosse a União Soviética. Mas vocês entenderam. Já deixamos de ser União Soviética, agora somos Rússia. E sim, vou deixar desse jeito mesmo. E essa era uma prática muito comum na agora Rússia, tá, gente? As pessoas, elas costumavam morar nesses apartamentos antigos da época soviética, as comunalcas, como eu comentei, que tinham vários quartos. E então elas alugavam esses quartos para outras pessoas, outras famílias, para ganhar um dinheirinho em troca. Mas eu preciso te falar que essa prática ela era ilegal. Um outro ponto só que eu queria acrescentar aqui, gente, é que aqui também não se sabe se esse apartamento que a Tamara começou a alugar era o apartamento que ela morava com o marido desde sempre ou se ela tinha se mudado, tá? Mas realmente, nessa altura da história, a Tamara está morando num apartamento que ou é uma comunalca ou parece muito uma comunalca e ela passa a alugar os seus quartos. E logo ela consegue o seu primeiro inquilino, ou o seu primeiro colega de apartamento, não sei exatamente como a gente pode chamar aqui, que era um cara de 44 anos chamado Sergei Potanin. E mais uma vez, meu povo, não se sabe absolutamente nada sobre ele porque ele não era uma figura pública. Então, assim, não sabemos nada sobre Sergei. A única coisa que sabemos é que ele se mudou com a Tamara, morou com a Tamara, e logo em 2003 ele deixou de ser visto por ali. Então, né, assim, saiu do apartamento, né, ou pontos de interrogação aí que tô jogando pra vocês aí pra deixar no ar. E depois do Sergei, outros homens eram vistos entrando no apartamento da Tamara e saindo do apartamento da Tamara. Indo morar com ela, saindo, não aparecendo, ou o que seja. E mais uma vez, não se sabe absolutamente nada sobre esses homens. Não se sabe seus nomes, não se sabe o que eles faziam, não se sabe quem eram, tipo assim, quem que entrou quando, não se tem detalhe algum. Não só pela falta de registros e tudo isso que eu já comentei com vocês, mas porque também, digamos que ninguém prestava atenção no que estava acontecendo. Isso tudo por conta daquele trauma que eu comentei, de todo o contexto histórico. Então, realmente, assim, é uma parada meio... Eu não quero dizer cultural, porque eu não me sinto no meu lugar de fala pra cravar isso, mas, assim, era uma coisa meio comum daquela época realmente não se meter na vida dos outros. Então as pessoas realmente não ficavam observando, não faziam muitas perguntas, não se aprofundavam muito no que estava acontecendo na vida da Tamara e no apartamento dela, né? A única coisa que realmente se sabe e que os vizinhos observaram é que, sim, ela alugava quartos no seu apartamento para homens em situações financeiras mais delicadas, que precisavam de uma ajuda aqui e ali, e que ela ganhava um dinheirinho com isso. É só isso mesmo. Ah, e que ela manteve essa prática por anos e anos a fio. Até que então, gente, a gente chega no ano de 2015, quando a Tamara precisou reformar o seu apartamento. A questão é que ela não podia morar ali enquanto a reforma estava acontecendo. E nisso ela pediu ajuda para uma amiga sua. Essa amiga dela, por sua vez, lembrou de uma outra amiga, que no caso morava na mesma rua que a Tamara, e conversou com ela para ver se essa amiga poderia acolher a Tamara por um tempinho. Essa amiga em questão se chamava Valentina Ulanova, e ela tinha lá seus 79 anos. A Valentina logo topou ajudar a Tamara, nossa personagem principal, e a Tamara, que nessa altura do campeonato tava lá com seus 70 anos, assim, se mudou pra casa da Valentina. Elas moraram juntas por meses, com a Tamara ajudando nas tarefas domésticas. E ia tudo bem, ia tudo bom, quer dizer, as duas mulheres idosas estavam morando junto e beleza, até que a situação começou a azedar um pouquinho. Isso porque, gente, as duas começaram a se desentender aqui e ali, discutir bastante, brigar bastante, e realmente, assim, a situação foi ficando meio insustentável. Até que então a Valentina, ela se cansou, e um dia, belo dia, ela olhou na cara da Tamara e ela falou, cara, chega, sai da minha casa, acabou, tipo, não tá dando mais certo, vaza. E a Tamara, no caso, se recusou a sair. Foi quando a Tamara, então, ela saiu do apartamento e ela viajou até uma cidade próxima ali e ela parou numa farmácia e ela convenceu o farmacêutico ali a vender pra ela Fenazepam. Fenazepam, gente, é um medicamento, assim, bem forte, bem pesado, que é usado para tratar uma série de distúrbios neurológicos, assim. A Tamara, então, consegue comprar esse medicamento e aí ela volta para casa. Ela volta para casa e ela decide preparar para Valentina uma salada russa, que seria tipo a nossa maionese de batata, assim, sabe? Então, né, uma salada russa que não é folhas, é porque quando você fala salada, pra mim, eu penso em folhas, mas nesse caso era tipo uma maionese zona, assim. Ela decide preparar isso pra Valentina, porque era o prato predileto da Valentina. A questão só é que a Tamara pega muitos
comprimidos, alguns lugares falam 10, outros falam 20, enfim, de fenazepam, e ela tritura e ela mistura na salada. Ela então oferece, né, a salada pra Valentina, e a Valentina aceita de super bom grado, né, tipo assim, ela realmente gostava muito eu ia falar maionese, de salada russa. Então, né, ela aceita de bom grado, e nisso a Tamara decide dar uma voltinha, e vou lá na esquina, já volto. Quando a Tamara volta pro apartamento da Valentina, na noite do dia 23 de julho de 2015, ela encontra o corpo da Valentina estirado no chão da cozinha. Ela decide então pegar o corpo da Valentina e desmembrar ele, usando 2 facas e uma serra. Depois, a Tamara enrolou pedaços do corpo com tiras da cortina do banheiro e separou em sacolas plásticas. E nisso ela saiu por São Petersburgo, espalhando essas sacolas plásticas por diferentes pontos ali da cidade. Esse processo todo levou alguns dias. Então, os vizinhos, eles se depararam com a Tamara saindo do apartamento algumas vezes carregando essas sacolas plásticas. Mas, mais uma vez, ninguém questionou, ninguém se meteu, ninguém falou nada. Até que no dia 26 de julho, um morador ali também da mesma rua que a Tamara e a Valentina, ele viu um saco plástico abandonado assim perto do lago ali onde eles moravam, e ele percebeu que estava vindo um cheiro muito forte desse saco. Ele decidiu então abrir para ver o que tinha lá dentro, o que estava acontecendo, e foi quando ele se deparou com um torso humano com um braço ainda preso a ele. Ele claramente ficou, né, apavorado com aquela cena e tudo mais, e ele logo contatou as autoridades, que começaram a investigar o caso. Aqui não se tem muitos detalhes também da investigação nesse quesito, mas o que se sabe é que logo no dia seguinte, no dia 27 de julho, a polícia constatou que aquele pedaço de corpo pertencia a Valentina. E decidiu, né, investigar mais a fundo o que tinha acontecido e encontrar quem tinha feito aquilo com ela. Para isso, então, eles decidiram ir até o apartamento da Valentina para ver, né, se eles achavam alguma coisa no apartamento, para ver se de repente tinha câmeras de segurança que mostrassem alguma coisa suspeita, enfim, realmente, né, começar ali a entender onde eles estavam se metendo. A questão é que assim que eles entram no apartamento da Valentina, eles dão de cara com ninguém mais, ninguém menos que Tamara. A Tamara se apresentou para a polícia como sendo uma mulher idosa, que era amiga da Valentina e que tinha ido até o apartamento para checar se a amiga estava bem. E quando a polícia falou para Tamara que a Valentina, na verdade, estava desaparecida, porque não contou detalhes do que tinha acontecido, a Tamara se fez, assim, completamente de desentendida, de tipo, nossa, como assim? Ela tá desaparecida? O que aconteceu? Enfim, e tá. A questão é que, assim, enquanto alguns policiais estavam ali conversando com a Tamara, outros estavam fuxicando o apartamento da Valentina, né? Afinal de contas, estavam tentando achar alguma coisa que desse, né? Alguma pista ali, alguma coisinha. Mas eles logo encontraram sangue no apartamento da Valentina, então sangue em diferentes cômodos, inclusive no banheiro, e eles perceberam que a cortina do banheiro estava rasgada, e era exatamente a mesma cortina que tinha sido encontrado nos sacos aonde estavam pedaços da Valentina. Gente, tá me dando um pequeno nó na cabeça, eu não sei se eu tô falando certo o nome da Tamara e da Valentina, ou se em alguma altura do campeonato aqui eu inverti os nomes, tá? Mas espero que vocês estejam acompanhando e que, se eu tiver trocado, vocês tenham entendido de quem eu tava falando. Mas bora continuar. Depois, então, de fazer essa vistoria no apartamento da Valentina e encontrar todo esse sangue e tudo mais, a polícia decidiu checar as câmeras de segurança do prédio. Nas filmagens, eles viram a Tamara entrando e saindo do apartamento da Valentina 7 vezes. Todas elas à noite e todas elas carregando sacos plásticos iguais aos encontrados pelo cara lá que chamou a polícia. Na verdade, se eu sou bem honesta aqui, em uma dessas filmagens, eles viram a Tamara saindo do apartamento não carregando um saco plástico, e sim uma panela bem grande. Grande o suficiente para caber uma cabeça humana, que no caso nunca foi encontrada. Com todas essas provas, então, a polícia decide prender a Tamara. E nisso você pode pensar que acabou a história, sobe créditos, e nossa, Tamara tá presa, já era, acabou. Mas, gente, a história só está começando. Isso porque, gente, no que a Tamara foi detida, a polícia agora começou a investigar quem era ela, né? E por que ela teria cometido esse crime, enfim, ainda tinham muitas perguntas a serem respondidas. E para isso, eles decidiram ir até o apartamento da Tamara para fuxicar ali e encontrar pistas. Ao chegarem no apartamento,
eles fuxicaram um pouquinho e eles se depararam com um diário. Nesse diário em questão, que assim, gente, não foi divulgado na íntegra pelas autoridades, mas alguns jornais tiveram acesso e divulgaram seu conteúdo, aparentemente a Tamara falava de assassinatos. No plural. Em uma mistura de inglês, alemão e russo, ela contava como ela teria envenenado seu marido, como ela teria matado também o seu primeiro inquilino que desapareceu misteriosamente, e ela dava detalhes de esquartejamentos e de como ela se desfazia de cada parte dos corpos. E como eu falei, gente, eram assassinatos no plural. Pelo menos outros 10 assassinatos. A polícia claramente investiga mais a fundo o conteúdo ali daquele diário e ligando também com outras informações de desaparecidos e tudo mais que a polícia tinha, né, outros casos em aberto, eles passam a suspeitar que a Tamara pudesse ter relação com até outros 14 assassinatos. Todos eles cometidos entre os anos 2000 e 2015. A questão, gente, é que a polícia sim investigou, mas não conseguiu encontrar provas concretas que ligassem a Tamara a essas outras vítimas. No caso, a polícia não conseguiu encontrar os corpos daquelas supostas vítimas e nenhuma outra prova que realmente comprovasse, que vai ficar repetitivo, mas comprovasse que a Tamara tivesse ligação, que ela realmente tivesse matado essas pessoas. E aí, spoiler, a polícia segue investigando se a Tamara tem relação com esses crimes até agora, começo de 2026. Mas só de volta à linha cronológica desse caso, gente, enquanto rolavam essas investigações e tudo mais, a Tamara, ela passou por uma audiência preliminar pelo assassinato da Valentina, que, né, gente, esse sim tinha todas as provas possíveis e imagináveis. E durante essa audiência, ela supostamente fez algumas declarações que chamaram muito a atenção das autoridades. Uma das coisas que ela falou foi que ela sabia que ela seria pega, e que, inclusive, ela fez de tudo para que isso acontecesse. Porque, ao ser presa, ela teria aonde morar e o Estado que cuidaria da vida dela, inclusive enterrando ela quando ela morresse. Uma outra coisa que ela supostamente falou também foi com relação ao motivo pelo qual ela cometeu os assassinatos. E eu vou colocar no plural porque ela fala que ela cometeu assassinatos, apesar da polícia não conseguir comprovar. Segundo a Tamara, ela teria sido, entre aspas aqui, né, forçada a cometer esses assassinatos por um maníaco que vivia em cima dela. E aí, algumas pessoas interpretam essa fala dela como sendo uma entidade, então que ela falava que tinha, tipo, uma entidade comandando ela e obrigando ela a matar pessoas, e outros lugares, outras pessoas interpretam isso como sendo realmente, assim, um vizinho, uma pessoa que morava no apartamento de cima dela e que forçava ela a matar outras pessoas. Inclusive, sobre essa última versão, tem algumas pessoas que vão até mais além e falam que a Tamara, ela estava sim sendo forçada por uma vizinha, muitos lugares falam que era uma mulher, enfim, mas por uma vizinha que morava no apartamento de cima dela e que essa vizinha, inclusive, abusava dela, agredia ela, enfim. Mas, mais uma vez, gente, não existe comprovação de que a Tamara sequer falou essas coisas, muito menos que tinha uma vizinha que morava no andar de cima, que ia agredir. Realmente, assim, são versões que você encontra por aí e interpretações que você encontra por aí, mas oficialmente falando não tem nada comprovado. Mas assim, o que realmente se sabe, assim, realmente se tem registros oficiais, é que depois dessa audiência preliminar, a Tamara, ela foi detida e meses depois ela passou por uma avaliação psiquiátrica, que concluiu que ela era perigosa para a sociedade e perigosa para si mesma. Nisso, então, ela foi enviada para um tratamento psiquiátrico compulsório numa instituição em Kazan, onde supostamente ela deveria ficar só até o final das investigações. A questão é que depois do final das investigações e até os dias de hoje, as autoridades ainda acham que a Tamara apresenta, sim, um risco à sociedade e a ela mesma. Então, ela segue internada lá e, sinceramente, ela deve ficar lá pelo resto da sua vida. Oficialmente, gente, a Tamara foi acusada e condenada por 2 assassinatos. O da Valentina e o do Sergei Potanin, o seu primeiro inquilino que desapareceu misteriosamente. As autoridades conseguiram confirmar tudo o que aconteceu com a Valentina conforme eu contei aqui nesse podcast, e eles também concluíram que, realmente, a Tamara matou o Sergei durante uma briga dos dois. Nisso, ela desmembrou seu corpo e ela também espalhou sacos com pedaços seus pela cidade de São Petersburgo. Agora, os outros assassinatos realmente, assim, seguem um mistério até os dias de hoje. E só antes de finalizar a história do episódio de hoje, gente, eu queria abordar um tema
que, conforme eu fui pesquisando a história da Tamara, apareceu bastante, e aí eu pesquisei sobre, que era o fato de que a Tamara era canibal e teria cometido canibalismo. Isso não surgiu do nada, quer dizer, as emissoras, as revistas, os jornais, enfim, a mídia como um todo, né, que começou a disseminar essa informação, eles surgiram com essa teoria por conta de escritos que estavam no diário da Tamara. A Tamara, ela escrevia ali nessa mistura de alemão, russo e inglês uma série de coisas confusas que levava a crer que ela poderia cometer canibalismo. A questão é que, oficialmente, isso nunca foi comprovado. Inclusive, há quem diga que as autoridades nunca sequer falaram sobre canibalismo ao falar da Tamara. Então, de novo, é outra coisa meio nebulosa da história da Tamara, porque realmente, assim, o caso dela ficou famoso de uns tempos pra cá, na verdade, já faz um bom tempinho, né? Porque eu sigo a ordem dos pedidos, então faz alguns meses. Mas o caso dela ficou bem famoso mesmo, e eu lembro de ver em todos os lugares que, tipo, ela era canibal, ela era canibal, ela era canibal. E realmente, assim, é uma coisa que não se tem comprovação. Eu sei que eu pesquisando esse caso, pesquisando, tipo, a condenação dela, a acusação dela, realmente não se fala de canibalismo. Então, fica no ar, né? Se realmente ela cometeu ou não. Eu não tive acesso ao diário dela para ler, então também não posso afirmar o que ela disse que poderia levar a crer isso. Mas, enfim, trago essa informação aqui porque eu acho que se alguém for pesquisar o caso dela, uma das primeiras coisas que vocês vão ver é que ela cometia canibalismo. Então eu já estou respondendo a sua dúvida antes mesmo de você tê-la. Tá certo? Tá certo. Nossa, gente, já tô me embananando um pouquinho. E com isso, meus amores, eu sinto que eu posso encerrar o episódio de hoje. Episódio esse, gente, que eu queria muito ter informações mais sólidas. Assim, queria muito ter mais detalhes da vida da Tamara, da vida pessoal. Queria ter mais detalhes dos inquilinos dela, quantos foram, pra onde, né, que aconteceu com cada um deles. Tipo, quem era quem, quando que entrou, quando que saiu. Eu queria muito ter realmente mais informações, mas foi muito difícil de encontrar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro tudo que eu, né, consegui trazer aqui. E mais uma vez fica o meu alerta que realmente, assim, essa é uma história que existe inúmeras versões, tá? Inclusive foi uma questão que aconteceu comigo quando eu tava pesquisando esse caso, porque eu encontrei várias versões que mudavam uma coisa ou outra. Então, eu fui juntando aquilo que parecia mais crível pra mim. E adoro quando eu trago umas palavras mais refinadas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da história do episódio de hoje. Ainda tem dicas de viagem, não vai embora. E só antes de seguir, gente, eu só quero deixar aquele recadinho que eu deixei nos outros episódios, falando que a minha agenda de consultoria de criação de podcasts está aberta. Então, se você ou alguém que você conhece quer criar um podcast, tem uma ideia, mas não sabe por onde começar, ou começou e não sabe para onde ir, me manda um e-mail, no e-mail que tá na descrição do episódio, que eu posso super te ajudar e vai ser um prazer enorme para mim te ajudar. Mas tá, bora falar então das dicas de viagem. E para esse episódio, gente, eu quero me aprofundar, obviamente, no contexto histórico, né, aonde a gente estava. Então, eu quero falar sobre a União Soviética pós-Segunda Guerra e eu queria também trazer alguma dica que pudesse mostrar as comunalcas, ou apartamentos que funcionavam tipo as comunalcas, para realmente, assim, mostrar o ambiente em que a Tamara vivia e tudo mais, sabe? Tipo, trazer um pouquinho mais do clima do episódio de hoje, mas, obviamente, com muita história matéria, sabe? História, conhecimento. Ai, gente, vamos logo que eu já tô me enrolando. Então, vamos lá. Começando pelo começo, para contextualizar isso da Segunda Guerra e tudo mais, existe em São Petersburgo o Museu do Cerco de Leningrado, ou State Memorial Museum of the Defense and Siege of Leningrad. Ih, não sei falar. Enfim, esse museu, gente, ele ajuda a entender uma parte final da Segunda Guerra na União Soviética, onde a população sofreu muito. No caso, sim, eu estou falando do cerco de Leningrado, onde rolou bombardeio, rolou fome, rolou escassez. Então, tudo isso ajuda a entender aquele clima que eu falei no comecinho do episódio, do trauma pós-Segunda Guerra e da luta da sociedade para tentar se reerguer. Assim, quando eu vi essa dica, gente, meu olhinho brilhou, meu coração bateu mais forte, eu achei, assim, incrível. Mas eu preciso trazer uma informação deveras importante, que assim,
Pelo que eu estava vendo, esse museu, ele está inteiro em russo. E que coisa linda. Palmas, Gui, bota palmas aí. Assim, se você fala russo, 10 de 10. Mas se você não fala, como é o meu caso, isso pode afetar um pouco a sua visita, né? Porque você acabaria perdendo bastante informação. Assim, eu preciso ser honesta e falar que em algumas salas tem algumas coisas traduzidas pro inglês. Mas foi um enorme consenso, assim, das pessoas que visitaram, falar que o fato de não se falar russo foi difícil, assim, dificultou, na verdade, a visita. Só que aqui nesse podcast, meus amores, a gente traz o problema e a gente logo traz a solução. Por quê? Porque as pessoas que foram lá e viram que era tudo em russo, elas descobriram que existe um audioguia a ser alugado no museu, um audioguia em inglês. Então elas recomendaram muito isso, porque elas falaram que o audioguia realmente ajudou a entender o museu. Tipo, sem o audioguia elas estariam perdidas, esse seria o meu caso, e aí eu tô te falando também caso esse fosse o seu caso também, e eu acredito que sim. Você fala russo, querido ou querida? Ai, deixa nos comentários, nossa, eu vou achar muito chique se alguém aqui falar russo. Mas tá, sobre o museu em si, gente, pelo que eu vi, ele não é grande, mas ele é super completo e ele é super pesado também, querendo ou não. Já que ele conta, assim, sobre um episódio bem forte da cidade. E aí, sobre coisas práticas. Pelo que eu tava vendo, bom, você precisa de ingresso pra entrar no museu. E, assim, eu não vi ninguém falando de comprar com antecedência. Muito pelo contrário, eu vi muita gente falando do tipo, ai, esse é um museu não muito conhecido, mas que vale muito a pena. Então eu acho que não precisa comprar com antecedência, não é algo a se preocupar. Já sobre horários de abertura e tudo mais, pelo que eu estava checando, só às quartas-feiras que parece que tem uns horários meio estranhos. Então, o que eu te recomendo é, caso você vá para São Petersburgo, faça essa pesquisa antes, veja com amor e carinho e tal, pra garantir, né, se você estiver lá numa quarta-feira, que você vai no horário certinho. E pra minha segunda dica, meus amores, como eu comentei, eu queria realmente trazer uma comunalca. Assim, seria muito legal se tivesse um museu que fosse exatamente a visita a um apartamento como esse e te contasse a história, a criação, por que foi construído e tudo mais, sabe? Tipo, uma imersão nisso. Mas eu não encontrei. O que eu encontrei foi um museu muito legal que é meio que no espaço de uma comunalca. E eu digo meio porque não é oficialmente uma comunalca, mas é um apartamento que se parece com uma. Vamos com calma, deixa aí um passo de cada vez, que a pessoa que é ansiosa já tá metendo o boi na frente da... Qual que é a expressão? A carroça na frente dos bois. Já tava falando o contrário. Ai, Deus. No caso, gente, o museu que eu estou falando é o Anna Akhmatova Museum at the Fountain House. E não se preocupe porque o nome vai estar na descrição desse episódio, tá? Esse museu, gente, ele é em homenagem à poeta russa Anna Akhmatova. E ele foca exatamente na vida dessa poeta. O que, inclusive, pode ser bem legal para esse episódio, porque ela viveu sob a era do Stalin e durante a Segunda Guerra. E nisso ela escreveu algumas crônicas sobre esse contexto. Então, na verdade, acaba sendo meio que 2 em 1. Eu escolhi esse museu mais porque parte dele tá na casa dela, na casa da Anna Akhmatova, que era exatamente um apartamento com quartos minúsculos, cozinha e banheiros compartilhados, além de longos corredores, tudo mais, bem no modelo de uma comunalca. Mas a vida e a obra dela também podem ajudar a entender o contexto em que a Tamara nasceu e cresceu. Então, sim, essa segunda dica, apesar de não ser exatamente uma comunalca, eu achei muito bacana de se trazer aqui, porque você consegue ver um espaço que parece uma comunalca, então se você estiver visitando com alguém, você pode até trazer essa informação, explicar e tudo mais, então você consegue entender um pouco essa dinâmica de apartamentos compartilhados e tudo mais, e a vida dessa poeta parece ser muito bacana também. Eu fiquei bem interessada, assim, pra me aprofundar mais, pra ler os textos dela e tal, porque parece ser bem bacana. E aí, meus amores, só sobre coisas práticas, você também precisa de ingresso, né, pra visitar esse museu, e eles também oferecem audioguia, tá? Em várias línguas, inclusive, mas também pagando à parte. Fora isso, ele também tem uns horários diferentes às quartas-feiras, então eu também te recomendo entrar no site para ver certinho todo o horário de abertura, encerramento e tal, nos outros dias, mas principalmente aí ficar atento às quartas-feiras. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Mais uma vez, um episódio que eu senti que ficaram umas pontas soltas, faltou uma informação aqui e ali, mas realmente eu fiz o meu melhor para encontrar essas informações e informações, assim, que fossem mais confiáveis. Espero que eu tenha conseguido contar a história com começo, meio e fim. Letícia, espero que você tenha gostado desse episódio, espero que eu tenha conseguido contar bem essa história. E eu espero que as dicas de viagem tenham ficado claras também, tá, gente? Porque, assim, eu estou gravando
esse episódio no momento que eu estou trabalhando em algumas outras frentes para além do podcast, porque, né, a gente precisa viver e trabalhar e pagar contas e fazer freelas e um monte de outras coisas assim. E eu tô trabalhando do tipo 14 horas por dia contando com podcast. Então, os meus divertidamente, eles estão movidos a cafeína. E eles estão também derretidos. Então eles estão uma coisa meio maluca. Eles estão tipo amebas com cafeína no sangue. Então, eu espero que tenha ficado tudo claro desse episódio. Vocês já vão me dizer nos comentários. Tem alguns erros de concordância e afins nas minhas falas, mas tô deixando passar porque aí já é demais pra minha cabeça. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Letícia, você principalmente, afinal, esse episódio era em sua homenagem. Mas todos vocês, obviamente, passaporters lindos, maravilhosos. E só antes de encerrar, fica aqui o meu pedido de sempre. Se você curte o Passaporte por Crime, por favor, considere apoiar a gente. Isso vai ajudar muito a manter esse projeto de pé, a eu não precisar ficar me submetendo a mais 14 horas de trabalho por dia e conseguir gravar conteúdos de maior qualidade pra vocês. Mas enfim, se você quiser me apoiar, isso vai fazer toda a diferença pra mim. Então fica aqui o meu pedido, o meu convite. Aos apoiadores eu deixo meu enormíssimo obrigada. E até compartilhando um pouquinho, né, porque eu acho que a galera que não apoia talvez não saiba, mas os apoiadores, a partir de uma categoria ali, têm acesso ao grupo no WhatsApp. E no grupo do WhatsApp, gente, é muito divertido, porque a gente consegue conversar, a gente se conhece mais, enfim, tem gente do mundo todo ali, brasileiros, mas do mundo todo, gente que mora fora do Brasil, gente que mora em várias partes do Brasil. E é muito divertido, a gente conversa super sobre os casos, sobre os episódios, sobre a vida também. A gente compartilha coisas da vida, faz umas sessões de terapia ali que são ótimas. E uma das coisas que os ouvintes, os apoiadores dali me pediram foi pra acompanhar uma gravação, porque o Guilherme, meu editor, ele tá no grupo e às vezes ele compartilha um erro de gravação, alguma coisa engraçada. E aí a galera me pediu muito pra participar de uma gravação um dia comigo, então eu gravo na minha casa, né, então eu faria uma chamada de vídeo com eles. E eu gostei da ideia, eu não sei como seria, eu acho que eu ficaria meio tímida, mas tô conversando lá com eles, quero tentar. Então, se você se interessa por isso também, se você quer fazer parte dessa comunidade, você vai ser super bem-vindo ou super bem-vinda. E aí, na descrição desse episódio tem links de como você pode apoiar a gente, e aí as diferentes categorias e o que a gente oferece em troca. Hablei muito, falei muito, mas fica aqui esse meu pedido então. Não esquece também de compartilhar esse podcast com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Não esquece de curtir o podcast no Spotify, seguir no Spotify, se inscrever no canal no YouTube, gente, já tô perdida, mas também avaliar com 5 estrelinhas, todas essas coisas ajudam muito. E acho que é isso, meus amores, um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.